E para você, Vampeta, essas declarações do Abel Ferreira falando da base e também sobre os protestos da torcida do Palmeiras. Ele falou, ano passado eu também tive meu nome pichado e no final do ano foi top. Eu aprendi uma coisa com o Chico Lang, trabalhando na Gazeta, quando eu estava lá na mesa redonda. Ele falou, Vampeta, quando o Palmeiras está muito calmo, não é bom. Ele é igual o Corinthians, ele é fumaça. Ele não é ficar calmo. O Palmeiras está ganhando tudo. Os caras acabou de ganhar a Copa São Paulo ontem, professor. Não faz 24 horas. 2 vezes, bi. Os caras é campeão brasileiro. Das últimas 4 Libertadores, ganhou 2. Ganhou 2 Libertadores em um ano. Meu Deus do céu, tá banana comendo macaco. E falta título no mercado. Campeão de Copa do Brasil. Campeão, é o atual campeão paulista. Só falta a Supercopa. Não, Vamp, só pra acrescentar. Muro pichado e tem tanta joia que não dá pra usar todas. Não sabe o que faz. Mas você vai ver. É jogador na seleção brasileira. Olha a seleção sub-20 tá jogando. Você vai ver jogador de lá. Você vai ver a cornetagem. É aquele negócio aí, vem aquela... Mão de barriga cheia. Aí vem acreditar. Vem acreditado. Vem acreditado popular, né? É banana comendo macaca, é as carroças na frente dos bois. Que coisa de louco, eu tô olhando aqui, eu digo, o Corinthians na Pindaíba não consegue fazer ninguém. O Robert Renan tá lá arrebentando no Mundial Sub-20, ou no Sul-Americano Sub-20, foi trocado com o Yuri Alberto, não sei o quê, papapá. 45% era 55% do Corinthians, 45% acho que era no Novo Horizontino. Uma luta pra ver se arruma um na base, um dos miúdos. Que nem falava o Vitor Pereira. Rapaz, ó, eu liguei ano passado pro Flávio Prado, o Sub-17 do Palmeiras estava jogando. E eu estava assistindo o jogo, e eu tenho sou presidente do Conselho do Audax, a gente também joga as divisões de base. E eu conversando com vários empresários que vai olhar, todo mundo já sabe quem é o Rony, quem é o Dudu, os caras ficam olhando a base. O cara falou, Vampeta, o Sub-17 do Palmeiras pode fechar o olho, fecha o olho e escolhe quem você quiser que é dinheiro. E aí eu vi uma final... E é dinheiro pro clube, né? É pro clube. E aí eu tava olhando a final Palmeiras e Vasco da Gama, do Sub-17 com o Hendrick, que esse jogo foi, se eu não me engano, lá em São Januário. O Hendrick acabou com o jogo lá, tal, não sei o que, foi vendido. Aí eu tô vendo hoje os 2 volantes da Seleção Brasileira Sub-20, que tá jogando Sul-Americano, o Marlone e o Andrei. O Andrei foi vendido pro Chelsea. Foi. Né? E esse Marlone joga demais o camisa 8 também na seleção. Os jogadores que estavam envolvidos, professor. E aí eu digo, rapaz, não é possível, pichando o muro, Oleira, compra a promessa, a presidenta que consertou tudo. Digo, meu Deus do céu, o Corinthians tá louco para ter uma beiradinha disso. O Hendrick pagaria um estádio do Corinthians. Sabe qual é o estádio do Corinthians? Você vai no banheiro, você não acredita como é o banheiro do estádio. Você entra no estádio, para quem nunca foi, olha os mármore. Tudo. O Hendrick valeu isso tudo. O Palmeiras tem mais tem o Luiz Guilherme que tá lá Luiz Guilherme, né? Tá lá também na seleção. Olha quantos tem, os caras estão brigando. Até o Kelvin. Aí o Chico Lang falou, Vampeta, você não conhece. Mas são co-irmãos, lá é fumaça, lá não tem nada de paz. Só para reforçar... Fala do Carnaval, bicampeão do Carnaval também. Só para reforçar, porque todo mundo falou um pouquinho sobre o assunto, mas todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa da fartura lá. Alguém me manda aqui, olha, o Palmeiras venceu 7 de 8 títulos possíveis que disputou nas categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início, só um ano, desde o início de 2022. Por isso que eu estou falando que era correta a O melhor é que esses meninos são do clube. Então, o clube ganha com eles, não está na mão de empresário, não. A pergunta que foi feita, falando sobre fartura. Então, olha, 2 Copas São Paulo Sub-20, 1 Copa do Brasil Sub-20, 1 Brasileirão Sub-20, 1 Paulistão Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e Brasileirão Sub-17. E tem que reclamar. Peraí, tem um negócio que o Pedro esqueceu de falar. A estatística de melhores treinadores do mundo tem o treinador do Palmeiras. Entre os top 10. Entre os top 10. Top 10 do mundo. Agora, tudo isso que vocês falaram aí, se não ganhar a Supercopa é fumaça. Mas tudo bem. É bem. Palmeiras. Tudo bem. Não ganhou a Supercopa é fumaça. É Palmeiras. O Chico Lang estava assim, tá muito vai ver. Não é nada disso. Existe uma máxima. É Palmeiras, amigo. Que time que forma não precisa comprar jogador. É lenda isso, Vamp, ou não? O Flamengo falava isso antes. Jogadores Flamengo e Palmeiras estão prevalecendo por isso, hoje hein? Tá esse negócio de tudo fatiado, né? Você veio depende, o zagueiro né? lá jogando pra caramba. Se você puder esperar,
se você está numa condição de conforto, que é o caso do Palmeiras, ele pôde esperar, e um pentelho como eu, por exemplo, enchendo todo dia que queria ver o Endrick em campo. E o Palmeiras entendeu que estava tão bem que podia esperar esse talento. Vamos guardar no nosso estoque aqui para usar na hora certa. Decisão correta na cabeça do Palmeiras, porque ganhou mesmo e não sei o quê, agora então, vendeu o menino pelo valor que queria, ele vai embora cuidar a vida dele lá na Europa. Aí, professor, o Nilson fala que no jogo tinha cara falando, novo Borra. E o cara trouxe quantos milhões pro Palmeiras? É isso. Então esse Real Madrid é burro, né? Eu acho isso. Se der para esperar, você espera. Não. Aquilo a gente concorda mesmo, isso tem de entrega para não ter esses comentários. Mas não pode, a legislação, para ele ficar parado, enferrujado, usa o cara. Melhor jogar. Tá certo. Mas eu tô falando, então, se puder esperar, respondendo ao que vocês colocaram na mesa aí, eu acho que é esperar. Agora, se tem dinheiro para comprar já jogador pronto, e ainda o menino vai amadurecendo mais, qualquer outro menino lá, tudo bem, o Palmeiras tem esse conforto, é isso. Você tem tranquilidade, é o cara que é uma empresa importante que tem grana em caixa e que pode esperar, analisar o mercado. O Abel falou isso que você está falando. Se não me trouxer jogador pronto, eu vou usar os miúdos. Não interessa. Aí eu vou usar os miúdos. Mas primeiro eu prefiro o jogador pronto. Ele está querendo jogador pronto. Mas aí por quê? Porque tem contradição, né? Porque tem a pressão de título, né, amigo? Isso aí. Resultado imediato. Um negócio. Peraí. A Leila que faz assim, ó. Quero Vanderlei, Nilson, Piperno e Pedro. Traz aqui. Toma aí, Abel. Não é nada disso. Não é nada disso. Ela, em toda a coletiva dela, ela fala que é o quê? O staff é a comissão técnica dela, os analistas de desempenho, que analisam tudo e levam até ela vai e assina o cheque. Assim. Ela falou, poder da caneta é minha, mas quem escolhe são eles. Então o Abel também não pode falar que estão botando lá. Todos que vieram contra Tabata, ele conhece bem. Tudo é coisa do irmão dele também. Como é que você fala? Flaco Lopes. Olha, esse é Flaco. Merentiel, ontem eu tava. Merentiel tava no banco do banco. Navarro. Tava no banco e Navarro. Navarro. Murilo. Não, tudo eles que trouxeram. Então, quando o cara fala assim. Murilo deu certo. Não, o Murilo deu certo. Mas eu tô juntando todas as contratações. Murilo e Piquerez deram certo. Tô juntando todas as contratações. Lógico, uma outra não vai. Não foi, agora, se dizer que foi ela que escolheu alguém. Jailson, por conta dela, não. Houve uma época. A Tuesta não, Houve uma época recente que o Palmeiras estava sendo. O Palmeiras falou isso, né? Estava seguindo mais ou menos a linha do Bayern. Um cara que contrata e com perspectiva para vender, para faturar uma grana, para um cara jovem e tal. Mas, como diz Nilson César, o Palmeiras não é um poste. Ele pode mudar de opinião. Essa última entrevista do professor Abel deixou claro que a mudança aconteceu no pensamento. Quando ele disse, eu quero um jogador que tenha qualidade, não importa se tenha 20 anos, 25 anos, 40 anos, números ditos por ele, tá certo? Mas que venha com qualidade. Pronto. Perfeito, pronto. É o caso do Flamengo, que trouxe um cara testado. Gerson. Luiz Soares, no Grêmio. Soares no Grêmio. Isso aí. E falando ainda sobre o Abel Ferreira, ele disse isso aqui também. Abre aspas. Não há nenhum reforço mais importante que nossa força coletiva, fecha aspas, quando questionado sobre os reforços. Ele está certo nesse momento, hoje, quinta-feira, tem uma decisão no sábado contra o Flamengo de tirar essa pressão dos jogadores, da própria diretoria, que está nessa história aí com a torcida, de contratar. Ele está certo, Piperno, de tirar toda a pressão e colocar para o lado dele? Ué, mas é claro, ele... Primeiro, quando ele fala em que o grande reforço e tal, é exatamente o grupo, a força de conjunto e tal, é óbvio que ele não quer destacar ninguém mais acima do outro, também não jogar a culpa em cima de ninguém. O time tá mal porque o meio-campo tá ruim. Ele não quer fazer isso, ele tá chamando a atenção exatamente pro fator conjunto. Agora, e ele é bom nisso, e ele é bom de também mostrar soluções, descobrir soluções. Não vamos esquecer da outra final, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo também era amplamente favorito e tal, né? O professor Abel chega lá com uma outra forma, o Scarpa lá de ala, o Piquerez zagueiro por dentro, né? Ele de vez em quando saca os coelhos da cartola. Não sei se agora deu tempo para testar alguma solução diferente. Mas assim,
Uma coisa que eu acho que enfim, o Vanderlei falou no começo é o seguinte: muitas vezes o Palmeiras jogou contra o adversário, estava um pouco melhor, um pouco mais forte. Num jogo contra o Atlético Mineiro, do Brasileiro em Minas, Palmeiras desfigurado, um monte de desfalque e tal. Ele acha alguma coisa diferente. Então, o Abel também é um fator que diminui diferença em relação a quem está melhor e às vezes amplia a vantagem do Palmeiras contra adversários iguais. O Mike, mesmo jogando de meia, foi um belo achado aí, empate do segundo turno do Brasileiro, quando ele perdeu o Veiga. Perdeu o Veiga, o que eu vou fazer? Preciso de um meia. Tem. O Tabata ainda não conseguiu emplacar. Bom, então o que o elenco oferece? Vamos tentar o Mike jogando na segunda linha, aberto pelo lado direito. Deu certo. Eu vou falar um negócio assim, esse negócio é coisa alto. O professor falou que tem 10 dias, né, professor? 10 dias. 10 dias de fumar. O jogo é no sábado. Eu tava assim, se o Palmeiras fosse com o time titular ontem, contra o Ituano, e tomasse 3-1. A gente estaria aqui hoje dando pau, né? Isso. Agora, você pega uma final contra o Flamengo, para ambas as partes, que é uma Supercopa e não define toda a temporada de ambos os plantéis. A gente pode fazer o comentário em cima do jogo. Não da temporada. Claro, eu estou achando que se uma das duas equipes perdeu, a fumaça vem não em relação ao jogo, para dizer que a temporada... Se o Palmeiras perde, vem à tona esse negócio aí de torcedor, tá vendo? Já começou fraco, que é uma Supercopa que eu lembro bem que um dos maiores jogos que eu vi nos últimos tempos foi aquele jogo lá em Brasília mesmo. 2-2. 2-2, foi pros pênaltis. O Palmeiras fez de tudo para dar o título pro Flamengo. Fez de tudo. Porque teve Flamengo perdendo pênalti, o Palmeiras só para botar a bola para dentro e perdia também. Teve 2, 3 chances pra ganhar. E eu não vi essa fumaça toda. Terminou o jogo, a gente tudo, pô, foi um jogão, não sei o quê, papá. E depois de lá pra cá, eles ganharam mais títulos. Foi 2000, aquele ali foi que ano? 2021. 2021. De 2021 até 2023, olha o que o Palmeiras ganhou e o que o Flamengo ganhou. E entra mais pressionado agora com mais títulos. É uma coisa de maluco. Por isso que cada vez mais eu tenho mais saudade do salário do que quando eu jogava. Porque não estão se valorizando o título, não estão se valorizando nada. E quer ganhar a Supercopa ou quer ganhar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou a Libertadores? Toda decisão é a mesma história. Vanderlei, Nilson, Abel Ferreira tirando a pressão dos jogadores. Ontem o Vampeta levantou um negócio aí, eu acho que ganhar o Campeonato Paulista é muito mais importante que ganhar a Supercopa. Claro, ganhar o Campeonato Paulista tem que passar para a fase seguinte, você tem um monte de clássico pela frente, você tem um monte de jogo, você tem semifinal, você tem final. Supercopa é um jogo único. Você pode estar mal naquele dia, você vai perder. Só que tem uma coisa, o Flamengo, o que é que ele está colocando? Ele está colocando o que ele está vendo o poder aquisitivo do Palmeiras, vendeu agora o Ender, 400 milhões, o que a base e as bases se encontram. O Flamengo está colocando hoje o Palmeiras mais como rival dele do que o time do Rio. É mesmo. Sem dúvida. E já aqui, se vamos supor que fosse aqui, ó, domingo agora, final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. E quarta, a final da Supercopa. Joga Cavaleiro. O Palmeiras para poupar. Qual dos dois jogos o Palmeiras pouparia? Nenhum, ia jogar nos dois. Não, mas se tivesse que escolher um, ele escolhia para poupar na Supercopa. Ele não ia querer perder o Corinthians, o Campeonato Estadual. Paulista. Na balança, vou dar uma opinião só. Na balança da repercussão, é melhor ganhar a Supercopa. No balanço da repercussão. Repercussão nacional, porque não é Nogueirópolis e Flamengo, Palmeiras e Nogueirópolis. São os dois grandes times do país, frente a frente, tipo assim... Um jogo único. Por que teve muito mais valor amistosos no passado do que na época de hoje? Por quê? Até pela manchete. Antigamente não existia amistoso. Amistoso São Bento e Nogueirópolis. Não era amistoso. Era desafio importante. O desafio internacional entre Real Madrid, por exemplo, e Santos. Era um amistoso, mas era desafio internacional. É a comunicação, a maneira como é vendido. Então, os dois grandões, frente a frente, disputando um título num jogo único, a repercussão nacional é maior. Se o Palmeiras ganhar, vai ter uma notinha lá no jornal, lá no fundo da selva. Com todo o respeito. Vai ter um toquinho lá. Certo? O Campeonato Paulista, que você sabe que eu defendo muito, né, Nilson? Você sabe disso, tem gente que quer acabar com o campeonato, não é, Flávio Prado? Mas eu acho que tem que não acabar nunca o regional, o estadual.
vai ter repercussão muito importante aqui no nosso quadrado. Sem dúvida. Mas, nacionalmente, a Supercopa é muito valorosa, porque está sendo Supercopa, gente. É Supercopa, é choque de gigantes. Esse é o jogo, nesse momento. Aliás, que vem sendo preparado pelas duas equipes. Ontem o Palmeiras entrou com sub-12, o Flamengo entrou com o infantil no último jogo. Por quê? Porque para descansar por causa do jogo de sábado. Então, esse jogo é muito importante. Olha, rápido, os dois, os Palmeiras e o Flamengo, nesses últimos anos, eles já fizeram essas Copas aí contra o Atlético Paranaense. Palmeiras, ano passado, a Recopa, e o Flamengo já jogou a Supercopa aí contra... Aquela coisa, vamos jogar, então, com todo respeito, o Atlético Paranaense faz um trabalho brilhante, um dos clubes mais modernos do Brasil. Mas a repercussão é outra. Bom, vamos jogar contra o Atlético Paranaense, vamos. Se ganhar, beleza, bacana, todo mundo quer ganhar e tal, não sei o quê. Se perder, tá bom, vamos lá seguir a vida. Contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, né, os dois é diferente. Claro. É assim, esse negócio da fumaça que o Vampeta falou, é verdade. Se perder, crise no Palmeiras. Se o Flamengo não ganhar, como o Flamengo vai jogar o Mundial assim? Então, é um outro tipo de repercussão diferente da final do estadual. Ganhar o estadual é mais difícil. Vai ter um monte de clássico, um monte de jogo duro, é um campeonato mais comprido. Mas é o nosso quadrado. É o nosso quadrado. Agora, esse jogo, por ser Palmeiras e Flamengo, se fosse Flamengo, com todo respeito, contra, sei lá, qualquer outro do Brasil, ou Palmeiras contra, sei lá, Atlético Mineiro, é outra conversa. É outra conversa. É porque são os dois grandes clubes hoje, né? Hoje você tem aí, se você já dá um start de favoritismo no Campeonato Brasileiro, quem é que pode ganhar? O Palmeiras ou o Flamengo? Aí tem o Atlético, tem o Internacional, com uma chance menor, na verdade. É engraçado, né? A gente não fala mais, falei isso outro dia também, você não fala mais de Corinthians, né? Quem tem ousadia de dizer que o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Não vai! Cara, a chance de se acertar dizendo que não vai é 99,9%. São Paulo, 99,9%. A chance de acertar dizendo que não vai. O Coquinho disse que agora a Fiel tá fazendo a festa. Ah, é? Agora vai ser? Tá fazendo a festa. O Coquinho é xarope. Então, 99,9% é a chance de não ser campeão, tanto do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Você veio das férias bem contundente. Mas isso é uma verdade. É uma verdade. Você acredita que o Corinthians ganha o título brasileiro? Da sua Lagoa, você acha que o Alagoas? Não, foi lá pra Jericoacoara. Viu? Você acha que o Corinthians... Pulou Londrina. É, pulei. Falou o Carlinhos que você veio com... Falei que eu ia manjar, tá? Veio... E ele já chegou com o palpite. Então, mas eu duvido que você fale que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Não vai. Não são pode, não. Que não tiver aí, não muda de lado. É duro. É muito duro. Eu estou provocando aqui no WhatsApp, porque ele me mandou, não sei por que, a classificação do Campeonato Baiano. O Vitória tá atrás. Coquinho mandou. Quem que tava? Doce Mel. Doce Mel. E joga hoje com Doce Mel. Joga hoje. Se passar, ainda não sai da zona de rebaixamento.